Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, terça-feira, né, de carnaval ainda, 4 de março. Ontem não estive por aqui, né, tirei uma pequena folga aí de carnaval, até porque as notícias não estão assim tão frenéticas como de normal, né. Botafogo retorna hoje, né, aos treinamentos lá no Lanier, a gente vai falar mais disso aí daqui a pouco, mas por enquanto vamos de notícias ainda repercutindo o Oscar, né. Carlos, o que o Oscar tem a ver com o Botafogo? Claro, todo mundo sabe. Walter Moreira Salles, né, um dos irmãos Moreira Salles, diretor aí do filme aclamado, premiado, Ainda Estou Aqui, ganhou o Oscar, né, melhor filme estrangeiro, melhor filme internacional, primeira vez aí para o Brasil, né? E foi muito legal, né, assim, a repercussão aí toda do Brasil no Oscar e, claro, o nosso diretor botafoguense, né, que não é simplesmente mais um botafoguense, né, é um botafoguense aí com importante participação no próprio Lonier. Acabei de citar aqui, né, essa ligação, né, dos irmãos Moreira Salles que compraram, adquiriram o Lonier alguns anos atrás e hoje tem também um ótimo relacionamento com o John Textor na questão aí da venda, né, para o Botafogo. O Botafogo está pagando aí anualmente, enfim, tem vários acertos em relação ao Lonier. E os irmãos Moreira Salles sempre quiseram que justamente o Botafogo fizesse um trabalho de base, né? E talvez eles tenham realmente essa visão aí, que ainda é algo que nos falta, né? O aprimoramento da base do Botafogo. Mas vamos te agarrar, né? Então, mais um Oscar e muitas brincadeiras aí na rede, né? O troféu da Libertadores, do Campeonato do Brasil e o próprio Oscar, né? Graças ao Botafogo, né? Através do Walter Moreira Salles, de certa forma, não deixa de ser verdade. Vamos falar do John Textor, né? O John Textor que também tem ali a sua história lá na festa da academia, né? Do Oscar, já que ele era um cara que era um dos gurus aí considerados dos hologramas, né? Empresa que ele teve há cerca de 10 anos atrás, que também faturou alguns Oscars. O pessoal estava divulgando ali que eram 8 Oscars que o Textor tinha, mas não é bem assim, tá? Mas ele tem, digamos que um tricampeonato, né? Um tricampeonato, a sua empresa, a Digital Domain, tá? Venceu Oscars entre 2006 e 2012, tá? Por participação justamente com a questão dos efeitos visuais. Ó, o curioso caso de Benjamin Button, filme super famoso, né? Em 2009, foi um desses filmes aí premiados com Oscar através do trabalho da Digital Domain, né? O Textor era o CEO da empresa, tá? Depois teve também participação no Piratas do Caribe, o Baú da Morte, 2006, e Bússola de Ouro, 2007. Então, na verdade, cronologicamente, primeiro Piratas do Caribe, depois o Bússolas de Ouro e, finalmente, o curioso caso de Benjamin Button, que realmente tem muito essa questão aí que a gente lembra de efeitos especiais. Ainda teve um Oscar honorário, tá? Científico e técnico também concedido a homens e mulheres em empresas que contribuem para o cinema com descobertas e inovações. Foram 2, tá? Em 2006 e 2008. Então, essa coleção aí do John Textor de premiações, tá? Outros filmes também produzidos pela empresa do Textor na época foram indicados, tá? Mas não levaram a estatueta. Piratas do Caribe, No Fim do Mundo e Transformers também em 2007, ambos em 2007. Homem de Ferro 2008, Star Trek 2009, Homem de Ferro 2 em 2010, Transformers, O Lado Oculto da Lua 2011 e finalmente Vingadores 2012. Então por isso aí que o pessoal estava comentando os 8 Oscars, na verdade inclui aí as indicações, tá? Que também já vale muito. Então o Botafogo revelando aí também na parte aí das artes, né? Também essa ligação total com a maior premiação do cinema mundial, beleza? De tudo isso ainda tem uma coisa curiosa, né? Pra galera aí que gosta de música, né? Quem não gosta, né? Os grandes nomes já nos deixaram, né? Tupac Shakur no rap e também o Michael Jackson, o rei do pop, também tiveram participação efetiva ali da empresa do Textor com aqueles hologramas, né? Então foram participações, claro, pós-mortem, né? Tanto do Tupac faleceu em 96, né? Muito tempo atrás, e o Michael Jackson, não vou lembrar o ano que ele faleceu, 2008, por aí. Vocês comentem aqui embaixo que ano foi que o Michael Jackson, rei do pop, faleceu, mas
ressuscitaram através de hologramas para participação em festivais de música. Também trabalho, no caso aí da Pulse Corporation, tá? Uma empresa que era responsável aí por esses hologramas. Vamos agora falar de futebol, né? Chega de mundo das artes, mas é legal, é bacana. Foi muito legal aí acompanhar o Oscar. Pessoal, o Botafogo divulgou, né, pelo menos a tabela da Ferg divulgou, Campeonato Carioca Sub-15 e Sub-17. O time do Botafogo vai mudar agora de sede. Antes estava mandando os jogos lá no Cefat e agora vai mandar os jogos no Newton Santos. Mas tem um detalhe, não é no campo principal não, é no campo anexo. Vocês lembram que o campo anexo outrora muito criticado, né, porque era duro, na época do Luiz Castro comparou o campo ali, né, sei lá, com um estacionamento de tão duro, e hoje é um gramado sintético, com a mesma qualidade do gramado do estádio, então o campo anexo vai estar recebendo essas partidas aí da garotada. Eu acho que é interessante, porque já vai acostumando, né, os jogadores que, quem sabe, poderão chegar ao profissional com o tapetinho, né, então faz todo sentido. A única questão que eu vejo é que hoje não tem uma estrutura de arquibancada. Pode ser que isso aconteça, que o Botafogo instale ali uma pequena arquibancada. Tem espaço para isso, né? Uma pequena arquibancada para atender pelo menos aí, enfim, familiares, amigos, né? Torcedores que queiram prestigiar a garotada. Isso hoje não existe, mas pode ser implantado sem problema nenhum. Então achei legal, o Botafogo centraliza mais, né, o futebol e, obviamente, como eu disse também, vai treinando a garotada no tapetinho. O Cefat era lá em Niterói, então né, acaba que a logística não é tão simples. Falar rapidamente aqui da Copa do Brasil. O Botafogo vai estrear na terceira fase e as possibilidades de enfrentar uma equipe de primeira divisão são bem poucas, tá? São 19% de chances. No caso, o adversário do Botafogo pode, né? Tem 3 times de primeira divisão que o Botafogo pode enfrentar nessa fase, tá? Ou Cruzeiro, ou Ceará, ou Vitória, tá? São os únicos times aí possíveis, já que o Botafogo tá no pote 1, é isso mesmo? Pote 1, o Botafogo tá em 8º lugar no ranking nacional da CBF, né? Então, pote 1. Na primeira fase, já 2 equipes aí tradicionais foram eliminadas. O Juventude do nosso Fábio Matias, vou falar sempre nosso, né? Fábio Matias, e também o Sport do nosso Carlos Alberto Ceifador, já foram eliminados aí. Copa do Brasil é isso, né? Sempre apronta surpresas, né? O Juventude sendo eliminado, eu confesso que eu tô que nem o filme do Texton lá, Os Vingadores, né? Até a gente fica feliz, lembrando ainda por conta da Copa do Brasil de 99, né? Mas, falando sério, vamos em frente. Então, vão rolar ainda os confrontos aí da segunda fase, né? Então, essas equipes que eu falei aí, Cruzeiro, Ceará, Vitória, ainda entrarão em campo, podem ainda também cair e serem eliminadas nessa fase. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Ceará pega o Confiança, o Vitória pega o Náutico, confronto aí no Nordeste. Deixa eu ver aqui quem que o Cruzeiro que eu acho que já vai entrar na fase final. É isso mesmo, o Cruzeiro não joga essa segunda fase, então é uma possibilidade de enfrentamento do Fogão, beleza? Galera, Rafa Benítez quase foi técnico do Botafogo, foi pelo menos o que o veterano treinador, né, disse a uma entrevista agora ao Sky Sports News, tá? Ele, que é ex-treinador do Liverpool, do Real Madrid, né? Ele elogiou muito o contato que ele teve com os dirigentes da Eagle Football, né? Do Botafogo. Disse que o contato foi muito positivo, que de fato ele achou o Botafogo, né, com um projeto incrível, audacioso, mas por questões familiares ele acabou optando em não vir para o Botafogo. Considerou que era muito longe, né, trabalhar na América do Sul, e vou falar que eu até prefiro que o técnico seja desse jeito aí como foi o Rafa Benítez, sincerão, porque não adiantava o cara vir e daqui a pouco falar, minha família está pressionando para eu voltar para a Europa, tal, seria, né, uma ducha de água fria. Então, nesse caso aí, é até preferível que realmente ele falou, olha, chegou, aspas para Rafa Benítez, sim, chegou muito perto, tive uma conversa muito boa com o dono e também com o diretor de futebol. Eles me impressionaram porque eram muito ambiciosos, mas estava muito longe. Quando ele falou longe, geograficamente,
Ele continua, você tem que analisar todos os detalhes e a minha família está aqui. Fiquei muito feliz com o contato, porque gostei da maneira como eles se aproximaram. Muito profissional o contato feito, né, pelo Textor. E as ideias foram muito boas, então Rafa Benítez aí segue livre no mercado, ele que deixou o Celta de Vigo há cerca de um ano, né, e agora está na expectativa, quem sabe, de uma oferta da Premier League, né, e o maior campeonato hoje do mundo, né, mas foi legal essa fala, acho que é por isso que as coisas, né, não são tão simples às vezes, a gente fica na expectativa. Por que o Botafogo demorou muito? Demorou muito realmente, mas às vezes você tem toda uma conversa que flui, mas o que acaba evitando que se fechasse foi justamente uma questão familiar do Rafa Benítez, né? Então isso aí bem esclarecido. Pessoal, há 2 dias atrás mais ou menos eu comentei aqui sobre a entrevista do empresário, né? Advogado, melhor dizendo, Luiz Miguel Henrique. Ele é advogado do Jorge Jesus, ele foi o Charla, né? Então ele falou da questão lá do Vasco Matos, trouxe isso aqui para vocês, né? Da licença, que não era bem isso, que o Botafogo ainda estaria devendo dinheiro a alguns treinadores portugueses, né? Aí a gente pensa no Luiz Castro, no próprio agora recentemente Arthur Jorge, no Bruno Lage, né? E que aí essa fofoca ali entre os técnicos portugueses teria feito o Vasco Matos de última hora, né? Pedir umas garantias, né? Garantias, vocês entenderam, né? Com medo de tomar calote. Só que, gente, deixando bem claro, o Botafogo não deu calote, o Botafogo é normal, o técnico saiu, o Botafogo vai acertar as coisas. Se não acertou, já era para ter acertado, mas vai acertar, né? A gente sabe disso. Teve uma fofoca ano passado, né? Em relação ao Castro, enfim. Mas tudo vai ser acertado. Agora, é claro que o Botafogo não pode ficar com uma imagem, né? Ele tentou ali transparecer que o Botafogo teria uma imagem aí um pouco complicada em relação a isso. Então, segundo ele, né, o acerto com o Vasco Matos não aconteceu por isso, tá? Mas agora eu vou trazer uma outra informação, tá? Ele falou o seguinte, que acredita que o Renato Paiva, ele acha um nome muito bom, muito interessante, não cometerá 90% dos erros que cometeu no Bahia. E eu também acredito nisso. Estamos agora com uma trilha sonora aí de periquitos australianos, melostacos ondulados, né, ao fundo. Mas vamos lá, vamos continuar. Ele acredita que ele não vai cometer esses erros, eu também acho, porque a vida é assim, né? O cara vai se adaptando ao país e ele atribui esses erros à comunicação, né? Que às vezes fica meio truncada, a comunicação, então que o Renato Paiva aprendeu muito isso lá no Bahia. Então, pelo menos as falas aí do advogado do Mr. Jorge Jesus foi nesse sentido. Vou abrir aspas aqui para ele, tá? Para vocês acompanharem. Ele tem muito conhecimento, tá? Falando do Paiva. A primeira passagem é um aprendizado enorme. Ele não vai cometer 90% dos mesmos erros. Eu o vi cometendo muitos, tá? A partir desse momento ele já aprendeu. E tem uma coisa a ver com isso. A comunicação é a segunda área de competência mais importante do treinador. É aquela que não é unicamente delegável, tá? Falando já dos auxiliares. Não é delegável a mais nenhum auxiliar, porque é ele que vai estar fazendo todas as coletivas, disse o Luiz Miguel. Então é isso. Hoje começa o trabalho no Lonier, botei aí a era, né? Porque quando a gente bota a era, a gente tem expectativa de um lastro grande aí, quem sabe, né? Quem sabe a gente tem um treinador que de fato cumpra o seu contrato. Tá difícil isso na SAF, né? De modo geral, né? 2 anos de contrato, tomara, né? Isso vai significar que deu certo, caso o Renato Paiva chegue até dezembro de 2026. Essa é a nossa expectativa, né? Então, o ano do Botafogo, entre aspas, começa hoje, né? Uma boa sorte aí para o Paiva. E para a gente fechar o vídeo de hoje, uma notícia que nos interessa, claro. Copa Libertadores da América 2025, Botafogo lutando pelo bicampeonato. Já temos a candidatura para a final, né? Final em sede única. Brasília no Mané Garrincha, claro que é a melhor opção para a gente, por tudo, né? Por jogar em casa, apesar de que o Botafogo joga em casa em qualquer lugar da América do Sul, né? Já sabemos disso. Mas Brasília no Mané Garrincha, Montevidéu também já tem candidatura e agora a candidatura de Lima, tá? Entrou na parada, então temos aí 3 cidades para a Conmebol definir. Lembrando que
Maracanã teve 2 vezes, deixa eu até recapitular aqui. Maracanã em 2020, ainda a época ali da pandemia, um Palmeiras e Santos, né? 23 foi o Fluminense e Boca, depois teve Montevidéu 21, Guayaquil 22 e Buenos Aires, Buenos Aires querido, 2024, inesquecível, a terra prometida, invasão de 40 mil botafoguenses. Galera, boa sorte pro Paiva, enfim, tomara aí que tudo dê certo, esse um mês aí de preparação, jogadores novos chegando, já, né, à disposição, né, como o Santi Rodrigues, o Natan aí muito próximo de também ficar à disposição, Jair, enfim, a galera toda nova aí, o Elias Manuel, enfim, jogadores novos se integrando aos antigos, o retorno de Marçal, né? Então que o Botafogo seja iluminado aí nesse mês e faça um trabalho que tinha que ter acontecido em janeiro, mas agora são águas passadas, beleza? Ótimo final de carnaval a todos, quem está viajando, quem vai pegar a estrada, com muita tranquilidade, né? Para chegar bem em casa, isso que é o mais importante. Deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal, tamo junto. É tempo de Botafogo, sempre!